Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, para transmitir para você a palavra de Deus, o Evangelho, anunciar o reino do céu. Então isso é para quem quer, né? Sabemos que depende de você, né? Você querer ser participante do reino do céu ou não querer. Mas é um dever de quem conhece, de quem é chamado, de quem aceitou esse chamado, de quem decidiu ser salvo, decidiu ser um herdeiro do reino, anunciar. Pois é uma ordem do Senhor, para que todos aqueles que acreditem, ele anuncie o Evangelho. Né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é só para aqueles que vão querer, que vão aceitar, que vão acreditar. Mas é para todos, né? Então, a toda criatura nós devemos pregar. Quem crê e for batizado será salvo. O que é isso? Quem crê e confirmar mesmo essa crença, né? For de verdade, né? Prosseguir crendo, permanecer no Evangelho até o final. Então isso é que se diz ser batizado, é uma aliança, né? Quem creu e fez uma aliança. Porque tem gente que só quer o venha nós, né? Só quer a parte boa, a parte de benefício da parte do Senhor. E olha que Deus, ele é assim, ele é bom com todos. A chuva cai para o justo e para o injusto. O sol também, né? Ele aquece, ele clareia, para o bom e para o mal, né? Para o justo e para o injusto. Agora, quando se trata de reino do céu, aí vem a separação. Porque tem gente que ele só pede a Deus as coisas terrenas, ele só investe nisso, o pensamento dele é só na terra. Então muitas vezes acontece, é claro, ele se esforçando e vai vivendo e vai acontecendo as coisas, e muitas vezes ele pede só para Deus saúde, milagres, e vai correndo atrás disso. E o próprio Jesus disse que quem faz isso aí recebe seu galardão na terra. Tem nada a ver com o céu, né? Então veja que nós temos que acumular tesouro no céu, aonde a traça não rói, o ferrugem não consome, e o homem não rouba não mina e nem rouba, né? Ele não vai lá garimpar até roubar. Então lá o inimigo não entra para roubar o que está acumulado lá, o que está guardado. Então nós devemos buscar o reino, né? E não buscar em Deus somente para esta terra, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele diz: se nós buscamos, ou pensamos, ou obedecemos, ou queremos Jesus só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando nós buscamos em Jesus, é em primeiro lugar nossa alma, nossa salvação. Buscar para que a gente tenha esse apoio, esse suporte. Não é um suporte, é um apoio total. Seja pago a nossa conta, que somente Ele paga a conta. Somente Ele tem com que nos resgatar da nossa dívida, do nosso pecado adâmico, né? Nosso pecado já que veio desde Adão. Então só Jesus pode nos resgatar. Então por isso nós não buscamos em Jesus
pedimos a Jesus, cultuamos ao Senhor para Ele nos abençoar nesta vida. Porque assim perdemos a salvação. Então nós buscamos primeiro o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada, disse Jesus. Então se eu buscar no Senhor a minha salvação, eu garantindo isso, as outras coisas, o Senhor vai nos dar o necessário, pode ter certeza absoluta. Então, as bênçãos do Senhor, não adianta você estar correndo lá, lendo Bíblia para buscar bênção na terra. Então, busque arrependimento. Busque a obediência ao Senhor. Peça a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que te convença do pecado, da justiça e do juízo, porque assim você vai temer ao Senhor, e temendo ao Senhor, você já tem, é o princípio, já tem a sabedoria. Então entenda que a sabedoria vem por temer a Deus, isso é sabedoria. Então compreenda isso, que você depende disso aí. Então, o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, Ele quer que todos os homens venham ter o pleno conhecimento da verdade e se salvem. Ele disse isso a Timóteo, ou seja, Paulo escreveu a Timóteo dizendo que Jesus, Ele quer isso aí. Que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, conhecer o Evangelho, os mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor Jesus, completa. E assim, seja salvo. Então entenda que é tudo que Deus quer, é isso aí. Agora, o homem quer? Aí é que está a pergunta, e eu preciso fazer essa pergunta para mim. Se eu quero ou não quero? Eu estou entendendo isso que eu estou rejeitando? Ou não? É por isso que eu preciso pedir para o Espírito Santo, que é o único que pode me convencer, ele pode me dizer, me revelar, fazer eu entender o valor do Evangelho. Então, até Paulo escreve também na sua carta, não estou lembrando agora qual a carta, mas ele diz que oro todos os dias para que Jesus possa dar a vocês o espírito de revelação e de iluminação para compreender as riquezas que há na sua salvação. Então é exatamente isso aí, de te revelar esse valor, o valor que tem, para que você possa se empenhar nisso aí. Porque quando eu valorizo uma coisa, eu me empenho naquilo lá. Eu me esforço naquilo lá. Eu vejo que ali tem resultado. Vai me dar resultado. É recompensador. Então, mas se eu não entendo isso, que tem valores, por que é que o garimpeiro, ele cava a terra, ele luta? É porque ele descobre que ali tem minério, que vai recompensar o seu trabalho. Então aí ele se investe naquilo lá. Então ele vai lutar, buscar aquilo que ele não está vendo, mas ele já pesquisou que tem recompensa, que vai dar certo. E assim ele trabalha, investe e ele consegue cobrir ali as suas despesas e sobrar dinheiro ainda. Então veja que é isso aí. Você precisa conhecer o Evangelho para que você possa se esforçar no Evangelho. E é uma questão sua. Eu sempre digo isso, eu falo de salvação. Então aqui eu sempre estou falando quase as mesmas coisas, porque o Evangelho é isso. O próprio apóstolo João escreve na sua primeira carta universal dizendo
Eu não trago aqui mandamento novo, mas o antigo, que já foi dito desde o princípio. Então aqui é isso aí, o evangelho é isso aí, é repetitivo. É como você repete o alimento todos os dias, bebe água todos os dias. Se não beber, você vai morrer de sede. E é a mesma água, você olhando, é a mesminha, só que é parecido com a de ontem, mas não é a mesma, né? É isso aí. Então o evangelho é a mesma coisa, você vai repetir isso aí, viver pelo evangelho, né? Então, a nova vida, uma vida espiritual que você vai alimentar com a palavra de Deus, né? Com o evangelho. Então, isso se chama crença, né? Quando você acredita nisso, você vive isso, então você vai se santificando. Você vai crescendo espiritualmente. É isso aí. Se você não faz isso, você vai ficando raquítico, anêmico, e chega o momento de você desistir, de você morrer espiritualmente, né? E isso, para nascer, você tem que acreditar, dar o primeiro passo, tem que plantar a semente no teu coração. Que é como Paulo diz em Romanos 10:10, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz com confissão para a salvação. Então ele diz no versículo 9: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você tem que acreditar plenamente. O que é acreditar? É um pouco de entendimento aí também, né? Você acreditar que Jesus foi ressuscitado por Deus. Ele se fez carne como qualquer homem, no sentido carnal. Ali, o homem natural, 100% homem, 100% Deus. E ele ressuscitou, mataram ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, com um corpo glorificado. Então você tem que acreditar nisso aí. Você acreditando nisso, entendendo isso que é válido, que é verdade, e que a pregação do Senhor sempre foi dizendo que nós vamos ter aí o reino, né? Outro que não é terreno, natural, carnal como isso aqui. E Jesus passou para essa dimensão, no sentido de se fez igual nós, carne, habitou entre nós, comendo feijão e arroz, e depois ressuscitou dos mortos, e dizendo que nós vamos ressuscitar também, já fica fácil de você acreditar, ou seja, de você ser salvo. Então é por isso que ele diz: se com o teu coração creres que com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou ele dos mortos, será salvo. Aí com a boca se faz confissão, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é isso aí. Então a gente vê aí, eu estava assistindo aí nas redes sociais, eu vi um rapaz pregando, é aquela coisa, às vezes você prega uma coisa, não é nem uma intenção de pregar errado. A intenção sua está sendo ali boa, mas muitas vezes não falta uma explicaçãozinha para você explicar direitinho como é que funciona esse negócio, né? Porque às vezes você joga aí a comida e não diz o jeito, o efeito que vai ter e tal, né? Ou você dá um remédio, mas tem que dizer os efeitos colaterais, alguma coisa assim. Então tem que explicar direitinho para que as pessoas possam entender o significado do negócio, como é que funciona, né? Então a pessoa falando do amor de Deus, que eu posso estar da maneira que eu tiver, aonde tiver, como tiver, o amor de Deus está comigo, porque nada me afastará do amor de Deus. E é verdade. Agora, esse amor está em quem decide amar
a Deus. Então o amor de Deus está disponível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É João capítulo 3, versículo 16. É o texto áureo e principal, né, da Bíblia, que Jesus falou isso para Nicodemos. E Deus amou o mundo de tal maneira. Falou de uma maneira, Deus amou o homem, vamos falar assim, de tal maneira que deu o seu Filho para resgatar o homem, né? Então veja, esse tal maneira, Jesus, ele não é que ele não soubesse explicar. Ele sabia, agora o problema é você entender. O homem não tem capacidade de entender esse amor do Senhor para conosco. Porque ele não precisa de homem. É diferente de nós, às vezes nós amamos alguém que até precisamos dele, né? Precisamos um dos outros, aquela coisa toda. E você vê claramente o interesse de alguém quando a aproximação de alguém quando ele está querendo alguma coisa de você. Então, mas Deus não, ele não depende nada de homem, não tem nada a ver. Então ele ama de tal maneira, é uma maneira voluntária mesmo de amar sem querer nada de você, porque você não tem o que dar. Nós não temos nada a oferecer a Deus, porque nós viemos dele, nós somos criatura dele. Então nada pode dar alguma coisa, ninguém pode dar alguma coisa a Deus, né? Nós não podemos dar nada ao Senhor que dele não tenha vindo. Tudo vem de Deus. João capítulo 1, versículo 3, quando diz que está falando de Jesus, ali o versículo 1, 2, no 3, João diz, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele, é nada. Então entenda, nós somos criatura, o Satanás é criatura de Deus, os demônios, os anjos, tudo. Eles eram anjos, se tornaram demônios. Então você pode se tornar também, você é uma criatura de Deus, você pode ser um anjo do Senhor. No final da tua vida você ser arrebatado pelo Senhor, no primeiro arrebatamento da igreja, e você ficar para sempre com o Senhor. E você pode decidir ser um demônio, ficar na mesma condição de um demônio. No juízo final, você ser lançado junto com o Satanás no lago de fogo. Então isso é realidade. Agora, eu entendo isso. Esse amor está disponível para me ensinar. Se eu amar o Senhor. Então quem tem que tomar a decisão é eu. De amar as suas palavras, os seus conselhos. Se eu não fizer isso, o prejuízo é meu. Quer dizer, quem fica separado desse amor, ninguém separa, se não for você mesmo. Aí você se separa, porque você rejeita isso aí, você pisa por cima, você chuta isso, você dá coice nisso aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, eu sempre estou dizendo isso aí, não é o 10, é o 9, versículo 9. Sempre eu falo esse versículo, para você entender. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Ele. Então Deus preparou o reino do céu para aqueles que querem o reino do céu. Não é? É para todos, mas o problema é que ninguém quer. Quer dizer, alguns não querem. Alguns não, quase todos. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que encontramos aqui em Romanos capítulo 9, que fala exatamente, até mesmo onde o rapaz falou, que esse amor, nada me separa do amor de Deus, eu posso estar como tiver. Isso é verdade. Jesus, ele disse uma palavra que eu sempre falo nos meus programas. Ele disse, aquele que vem a mim,
de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, não existe rejeição no Senhor. Se você ir a Ele, mas você tem que ir. O problema é eu ir ao Senhor. O problema é eu decidir aceitar os seus conselhos, receber o seu jugo. O que é jugo? É os seus mandamentos. O jugo que ele diz é exatamente a sua carga, o seu peso, né? A sua cruz. Vamos falar logo aqui direto, para ficar mais claro. A cruz do Senhor. Carregar esse peso na costa. Que não é pesado, ele mesmo disse. O meu jugo é leve e meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora parece ser pesado. Porque eu quero viver do jeito que eu acho que é. Que eu acho que vou escapar. Eu penso que vai dar certo. Né? Naturalmente, carnalmente, no meu intelecto, no meu entendimento, na minha carnalidade, no meu natural, eu estou achando que vai dar certo. Do jeito que eu estou fazendo, vai dar. E pode até dar na face da terra, sim, mas depois. Tu vai prestar conta com o quê? Da tua alma, do teu espírito. Você não investiu nada nesse lado. Então investiu tudo carnalmente, terreno. E aí fica tudo, acabou. Você se desligou. Terra é terra. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Disse Jesus a Nicodemo. Então, você produziu tudo carnal, tudo terreno. Perdeu tudo, acabou tudo, ficou nada. Não existiu nada de investimento na parte espiritual, que é o que vai restar para prestar conta com o Senhor. E aí existe a decisão, aí que é do Senhor. Se você tem alguma coisa lá ou não tem. Se você é um participante do reino do céu ou não. Se não, você tem apenas uma condenação eterna. É isso aí. Então, essa decisão de se separar é você. É você que vai tomar. Né? Então, se o amor de Deus, nada nos separa, exatamente, está certinho. Agora, eu preciso tomar essa decisão e eu preciso manter essa decisão. Me manter amando ao Senhor, me manter me alimentando do Senhor, me alimentando da palavra. Então Jesus ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é isso aí, você toma essa decisão. Se acha que agora, se você se acha que vai escapar, que vai dar certo, aí você não entende, não compreende, nem busca entender, que tem gente que a gente está pregando o evangelho e ainda está escarnecendo. Então você tem que, uma coisa que você não entende, você tem que parar. E quando está mexendo com a tua vida, né? Está mexendo no mundo espiritual e você sabe que isso existe, ainda que você seja o mais doido da face da terra, mas dá de você entender que existe um mundo espiritual, existe um Satanás, o mal, uma coisa que é invisível. Você sabe disso, embora não entenda, como eu estou dizendo, mas que você sabe que é uma coisa que você tem que parar um pouco para pensar. Então você vê falar de gente ficar possessa de demônio, como é que tira? Cadê o remédio? Qual foi o laboratório que foi desenvolvido um remédio para tirar demônios? Então é complicado. Então você tem que pensar, poxa, existe um negócio aí. Existe alguma coisa, você já viu o testemunho do Senhor Jesus. Você vai para a Bíblia, ainda que você não veja no dia a dia, todos os dias, que você vive no outro mundo, mas você vai para a Bíblia e você vê a história do Senhor Jesus na terra, na história de Deus, né? Da criação aí há 6.000 anos atrás e vem até hoje. Então
Paulo ele escreve aqui aos Romanos, capítulo 1, e ele dizendo que fica inexcusável, né, as coisas criadas pelo Senhor. Então a própria natureza se revela, que as pessoas ficam dizendo que é a natureza, não sei o que, mas é Deus, né? Você vê que Ele controla tudo isso aí. Então você vai, aí você diz, não, você cai na real, e você começa a entrar, a aceitar esse jugo, né? Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então tem que tomar o conselho do Senhor, a cruz do Senhor. Aquele que quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é exatamente se sujeitar aos conselhos de Deus, à doutrina do Senhor. Então ele disse, encontrarei descanso para a vossa alma, se isso você fizer. Aí ele diz que o jugo é suave, o fardo é leve. Então não tem coisa pesada da parte do Senhor, mas aparentemente é. E o inimigo das nossas almas, ele fica mentindo, dizendo que Deus é ruim. Deus é injusto. Deus deveria fazer diferente. Mas no caso, a responsabilidade é sua. Então esse rapaz, ele não explicou esse lado, que você pode vir, não tem rejeição. E Jesus, se você vir, Ele limpa tudo, Ele esquece o que você fez. Né? Na verdade, Deus ele não acusa. Quem acusa é o diabo. Ou seja, o diabo perdeu. Se você vai para Jesus, já era, perdeu tudo que Ele investiu em ti. Que Ele te ensinou a ser contra. Tudo aquilo que você pecou contra Deus, inocentemente, você já foi limpo do pecado. Agora, o problema é prosseguir. Você se manter do lado do Senhor, no jugo do Senhor, no fardo do Senhor, na cruz do Senhor. Aí o inimigo vem e te oferece um fardo leve aparentemente, que leve mesmo de verdade é o do Senhor, que vai se manter leve. E o inimigo vem com as ofertas e você rejeitar. Você enxergar, compreender, acreditar que o Senhor Jesus é bem melhor ficando, né, com o Senhor. Então é isso aí, você se mantém. Então você tem que se afastar do mundo, você tem que se afastar do pecado, da prostituição, da mentira, do engano. Você tem que sair fora disso aí. Então, se despir do velho homem e se vestir do novo homem. É isso aí. Paulo ele fala muito isso aí. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é isso aí. Romanos capítulo 8 e o versículo 31. Romanos 8, 31. Então esse capítulo 8 de Romanos, irmão, é uma bênção. Pensa, se você for ver todo o capítulo, é uma bênção, né? Mas aqui diz assim, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se agora parece, pelo que fala aqui, quando Paulo escreve aqui, está parecendo assim que Deus decide ser por um de nós ou não. Parece que a decisão está no Senhor, de querer uns e outros não, mas não é assim. Não entenda por esse lado. Deus ele não faz acepção de pessoa, já foi falado. A decisão está em você. Quando eu decido ir até o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, pela palavra. A palavra me leva ao Senhor. Então, aí quando eu decido isso, então Deus é por mim. E
quem será contra mim? Ninguém. Porque eu tomei uma decisão. A única coisa que podia me prender seria eu mesmo. O que me prende. E mesmo que eu tome a decisão de ser crente, tem dia que eu esbarro em alguma coisa, ou seja, tem obstáculo, tem problemas, que aí o Senhor vai e está me chamando e eu não consigo pular aquele obstáculo, eu fico meio preso naquilo lá. Que são as lutas da vida. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então tem que ter sempre bom ânimo no Senhor. Sabendo que aquele obstáculo que eu estou dizendo não é porque é ruim. Não, pelo contrário. É oferta para a carne. É oferta mundana, terrena, que faz eu esbarrar. Eu perder o interesse pela caminhada com o Senhor, ou seja, Ele passa na minha frente, naquilo lá, e eu fico embriagado, atrapalhado, iludido com certas coisas terrenas. E isso que é o obstáculo. Não é uma questão de ser ruim. Então, pelo contrário, o que vai me enganar, o diabo ele vai me enganar com iscas boas, saudáveis, que traz interesse, que desperta interesse. Que é para mim trocar o que é de Deus pelo que é mundano, terreno, carnal, humano. E eu não devo fazer essa troca, sempre priorizando o Senhor, porque Ele vai me dar o melhor. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus, Ele faz eu ver isso. Se eu me interessar sempre pelo Senhor, uma decisão com o coração se crê para a justiça, se está dentro do meu coração, e essa decisão, o Senhor vai sempre me avisar dessas ofertas malignas, terrena, humana, Então vai sempre me dizer, aí é uma isca, é uma arapuca, isso aí dá prejuízo para a alma, isso aí faz você se afastar de mim. Então Ele vai sempre me avisar, porque o Espírito Santo é isso, é o que te convence, é o que te ensina, é o que intercede por nós, aqui nesse mesmo capítulo, versículo 26. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ajuda nas nossas fraquezas e ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, diz lá no versículo. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É exatamente, é o que revela, é o que mostra, é o que ajuda. Então, aí, prosseguindo aqui, vamos ler lá o versículo seguinte aqui, tem o 26 que eu acabei de falar, o 27 diz: aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está entendendo, irmão? Ele intercede, Ele leva o meu clamor, a minha intenção. Ele vai com Jesus, quando diz o versículo agora que eu até falei e voltei atrás que não era, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que era o 9 que eu falei que Deus preparou tudo para aqueles que amam. Que ama a Deus. Então o 10 diz, Ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É exatamente isso aqui. Aquele que examina os corações, é Ele que examina o meu coração, sabe qual a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu ainda vou prosseguir aqui no versículo 28, para você saber, entender aqui, que tudo que você faz com intenção de amar a Deus, com intenção de se salvar,
com intenção de investir no céu, que sabe que de lá que vem as decisões, as outras, tranquilo, tudo para o lado bom, tudo para a salvação. Então, o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Chamado pelo seu decreto, sua palavra, seu mandamento, sua doutrina. São chamados pelas palavras do Senhor. Você se interessa, dá ouvido às palavras. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Não é para o mal, para o bem. Daqueles que amam a Deus, que dão ouvido, dão crédito à sua palavra. Então, é todas as coisas, não tem nada que prejudique. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus concordou com você, ou seja, para ficar mais correto a coisa, se você concordou com Deus, porque a discordância está em mim, não é em Deus. É Ele que tem o poder. Como é que eu vou pedir emprego ao empregado? Não, tem que pedir emprego para o dono da empresa. E eu tenho que me encaixar, caçar jeito de me enquadrar nos requisitos da empresa para que eu possa ter um emprego. Senão, o empregador vai procurar outro. Coloca lá o anúncio, até que aparecer um que seja qualificado, que tenha se enquadrado naquilo que eu estou exigindo, que eu estou pedindo. Então, é o caso de Deus, é isso aí. Ele, não sou o dono da empresa, você que sabe aí, hein? Se vira aí, para entrar na minha empresa é dessa forma aqui. Não tem outro jeito. Aí tu vai procurar ajuda em quem? Tu vai fazer o quê? Agora, se eu estou empregado lá, quem vai me tirar de lá? Ninguém. É isso aí. Só o dono da empresa que pode me tirar. Então, eu me enquadrei, eu me encaixei nos requisitos. Se um homem exige isso de outro para... Agora imagina Deus, irmão, para entrar no céu, para ficar para sempre. Não é a empresa, é só um dia aí. Dava de aguentar a pessoa de qualquer jeito. Agora, Deus, se Ele não suportou aqueles que traiu Ele lá, os anjos, que é Satanás com seus demônios, Ele expulsou de lá, imagina você entrar lá, desobediente. Então, eu tenho que me encaixar, eu quero, eu estou entendendo isso, eu tenho que me encaixar nisso. Aí nós vamos falar aqui do amor de Deus, que nada separa mesmo, não adianta achar que tem alguma coisa que mande em Deus, que possa tirar você dele, das mãos dele, afastar você dele. Não há ninguém, se não for você mesmo, não querer, rejeitar. Então, Jesus, ele disse, pregando, ele falou no seu evangelho, dizendo que ninguém pode tirar de mim mesmo, mas eu de mim mesmo a dou. O que é isso? Eu que rejeito, no sentido de quando a pessoa me rejeita, não aceita o meu conselho, ele fica fora do meu quadro. É isso aí. É como um empregado está lá, se enquadrou, ele fichou na empresa, mas aí ele não começa a desobedecer, não fazendo o que a empresa exige. Aí o dono manda ele embora. Então, ele não quer ir, né? Porque está ganhando o dinheiro dele, mas o dono manda embora, porque não quer se encaixar. Então, eu de mim mesma dou, mas eu tenho o poder de tomar de volta. Ou seja, Deus, ele tem esse poder de tomar da mão de Satanás, de tirar você da condenação, colocar no lugar de salvação. É isso aí. Então veja aqui, vamos prosseguir aqui, já está quase dando a hora, mas olha aqui. Versículo 32, versículo 31 diz: que diremos, pois, estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Se ele fez isso com seu filho, não poupou, e você pode dizer, mas por que Paulo escreve assim, ou o Espírito Santo diz isso aqui? É porque Jesus ali clamou como homem, teve medo da morte, recebeu nossos pecados, ficou com medo, recebeu a opressão do pecado, da humanidade sobre as suas costas. E ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E foi cumprida a vontade de Deus na sua vida, que mataram ele. Então é aí que ele diz, nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como também não nos dará com ele todas as coisas? É claro que dá. Então aqui em Romanos mesmo, capítulo 6, fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Jesus tem um versículo que eu sempre falo muito, que é já entronizado, ressuscitado, entronizado no céu. E aí ele revelou Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Revelou para João na 7ª carta ali, dizendo que aquele que vencer até o fim, vencer, levar a cruz até o fim, é isso aí. Eu considerei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então é um trono só para todos nós. É um reino só, não tem vários reinos, é um só. Então veja aqui, versículo 33. Quem intentará acusação contra um escolhido de Deus? Uma pergunta. É Deus quem o justifica. Quem os justifica, né? Então veja, não adianta acusar. Se Deus está com você, justificado, você está justificado, aprovado por Deus, não tem jeito, é como, eu sempre comparando aqui com o dono da empresa, né? Aí a pessoa pode vir fazer fuxico, como diz, né? Conversa fiada, levantar falso testemunho contra o empregado teu, mas tu tem certeza, né, que ele é certo, é correto. Quem pode acusar? E quem vai fazer ele perder o emprego? Ninguém. Não, pera lá, não, aqui não sei de tudo, conheço aqui. Então você não manda embora. Então Deus não adianta querer acusar. Que é o acusador nosso, é o Satanás. Não é outro não. Mas quem tentará acusação, contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica? Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Acabou, meu. Então, se você está com ele, você concorda com as palavras dele, mas não vá nessa conversa que você, do jeito que tiver, aí você está sendo guardado por Deus. Não vai essa conversa não, que você morre e vai para o inferno. Não, você tem que estar na obediência do aí, sim. Não, eu examino eu mesmo todos os dias para ver. Por que as pessoas fazem um check-up? Examina o corpo dele, rapaz, tem uma dorzinha aqui, tem um negócio ali, vai no médico, faz um check-up, vê como é que tá, para ver se escapa, ver se a doença não tem alguma doença, vai se agravar. E espiritualmente, eu tenho que fazer um exame na Bíblia. Rapaz, será que eu estou encaixado nisso aqui? Porque isso aí é perigoso, né? Porque leva para o inferno. Vai um pau cai em cima de ti, tu dá uma dor de barriga e morre, vai para o inferno. Então é complicado, você não pode estar arriscando, você tem que estar se examinando.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo fala isso não é só uma vez, não, mais de uma, né? Então tem que ter um exame meu mesmo, eu me examinar. Não adianta entregar para o vizinho, para o pastor, para não sei quem, e para Deus. Deus, ele sabe tudo de mim. Mas eu que tenho que me examinar. E eu falar para o Senhor, né? Como é que eu estou e que estou precisando de ajuda, precisando do etídoto, do remédio que acaba com o mal na minha vida. É isso aí. Então, irmão, quem os condenará? Pois Cristo, é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, de Cristo, o amor de Cristo? Uma pergunta. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tem alguma coisa dessa que venha separar? Não separa não, nada separa. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós somos entregues à morte todos os dias. O que é isso? Você vive num corpo de morte. Num corpo que é sujeito a pecar, que deseja pecar, que tem que ser amordaçado, de alguma forma freado, para que isso não venha acontecer. Então, por amor do Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. Por amor do Senhor, nós somos perseguidos. Por amor do Senhor, nós somos contrariados. Mas nós continuamos escolhendo, vem oferta todos os dias para nos matar. Nós estamos enxergando a morte todos os dias, a morte espiritual, mas nós estamos rejeitando isso aí, sobrevivendo espiritualmente com o Senhor, né? Aí nós somos mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou. Então, se nós amar esse amor que está disponível a nós escapamos. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar. Agora, com essa explicação, né, que você se separa. Então, ainda que você tome uma decisão, apagou todos os pecados, ou seja, você veio ao Senhor e recebeu o jugo do Senhor. Aí recebeu descanso para a sua alma. Tudo bem. Mas você tem que manter isso aí. Você fez um check-up, vamos dizer assim, na sua saúde, mas tem uma receita a ser cumprida, tem que tomar os remédios, alguma coisa, ou pelo menos os conselhos do médico, é assim, assado, tem que se manter dessa forma, assim, assim. Então você tem que ter
aqueles cuidados. Então, do mesmo jeito, muito mais que isso, porque o risco é eterno. Então, você tem que ter com a saúde espiritual. Então, você resolveu fazer um check-up com o Senhor Jesus, né, e se chegou a Ele para ouvir os conselhos dele, sua palavra. Aí, a partir dali, se manter naquela receita que Jesus passou para você. É isso aí, se manter ali conforme, como eu disse, na empresa, para manter-se no emprego, você obedecer os requisitos, ali as normas da empresa. É isso aí. Então aqui, muito mais que isso, volto a dizer, porque você é eterno. Você está lutando com a vida eterna. Você está correndo atrás ou querendo manter a vida eterna. É diferente, às vezes você faz tanta coisa pela vida natural, esse check-up que eu estou falando, emprego, o melhor emprego da face da terra, a melhor saúde, porque você se cuida, faz de tudo na área da segurança para não se acidentar, aquela coisa toda, para viver muitos anos, aí morre e vai para o inferno. E às vezes até indo nos cultos mesmo, cultuando ao Senhor, mas buscando só a saúde física, tudo enquanto que você faz, até mesmo oferta, devolve dízimo e oferta, ajuda na obra do Senhor e pedindo só coisa natural. Então peça a salvação. Senhor, pode acontecer o que acontecer, mas eu quero me salvar. Então se entregue ao Senhor. Quando o próprio Jesus, ele veio num propósito e ele cumpriu esse propósito. E Hebreus capítulo 5, versículo 8, o escritor diz que no versículo 7 ele fala que ele clamou no dia da sua carne, na hora da angústia, ele clamou com súplica e lágrimas por aquele que podia livrar ele da morte, que é exatamente o que eu falei agora há pouco, que ele clamou ao Senhor. Então, aí ele foi ouvido por aquilo que padeceu, ou seja, foi ouvido que deveria morrer mesmo. Então, no versículo 8 diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, ainda que era filho, ele obedeceu até de ser morto, se entregar para a morte, para matarem ele, que é exatamente ali o Calvário, é exatamente. Então nós devemos fazer sempre essa oração ao Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. E isso quando vem aqueles momentos difíceis, tem que manter a decisão mesmo, que Deus, ele sempre prova as pessoas, né? Para ver se verdadeiramente você se mantém ali, que é para ele te capacitando cada vez mais. É isso aí, que Deus abençoe no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a mim, as pessoas que nos assistem nesse momento. Meu Deus, o Senhor venha abençoar grandemente a cada um que assistiu esse programa, que ouviu a tua palavra, do teu amor que está disponível para nós e que nós precisamos verdadeiramente valorizar esse amor, amar de verdade ao Senhor, para que possa ser participante desse amor. E se o Senhor está conosco, ninguém é contra nós. Abençoa, Pai, a cada um, dando saúde, dando prosperidade, entendimento, sabedoria, unção, graça, autoridade e ousadia para andar conforme a tua palavra. Ser um participante, um defensor do reino do céu na terra. Abençoa, cuida, ajuda. No nome de Jesus nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.